Bom dia, bom dia. Bom dia com graça, com ânimo, com alegria. Bom dia com fé, com esperança, né? Bom dia fazendo amizade aí entre a nossa consciência, aquilo que nós lembramos, aquilo que nós sabemos que pensamos, e a nossa inconsciência, que é aquilo que pensamos e não sabemos que pensamos. E aí nesse bom dia aí que a gente dá pra gente mesmo, né, Elielson? Bom dia. É um bom dia para o nosso sentir também. E aí nós, nesse aprendizado que nós estamos, esse aprendizado de conversar com nós mesmos, esse aprendizado de prestarmos atenção no que a gente pensa, no que a gente acredita, não é? De prestar atenção nas coisas do nosso subconsciente que escapole, porque as que estão lá no subconsciente a gente não lembra da forma que a gente lembra das coisas que estão no consciente, mas a gente está aprendendo a observar como elas escapolem. Uma coisa que nós já temos aprendido bastante é descobrir pela forma que a gente admira ou que a gente não admira as coisas, né? Que a gente critica. Porque tudo é um espelho. As pessoas é um espelho para nós, o universo é um espelho, tudo é um grande espelho. Então, uma ótima maneira de nós conhecermos o que está lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, é prestar atenção em como as coisas externas nos afetam, como elas mexem com a gente, se irrita, se deixa feliz, se dá aquele friozinho na barriga, se dá uma sensação de paz, de alegria, não é? De gratidão assim sincera, ou se dá uma ojeriza, se dá um torcer de nariz, né? Eu sempre falo isso, porque essa é uma característica que eu reconheço em mim. Quando algo tem um estranhamento de algo, uma crítica, mesmo que eu não demonstre por fora, eu tenho uma atitude assim, ó. Sabe aquela atitude assim? Aí, quando eu percebo que eu tô com essa atitude mental, nas sensações, aí eu presto atenção naquilo de novo. Tô fazendo isso. Aí eu volto meu olhar para aquilo e presto atenção. Por que isso me incomoda? Aí nós vamos começar a descobrir coisas que estão no nosso subconsciente. E a gente tem o privilégio de, ao conhecer, poder fazer o quê? Mudar. Exercícios para mudar. Então, se algo eu torço o nariz quando eu vejo, e aí eu vou olhar para aquilo, aí realmente é algo que eu não quero para minha vida, que não dá para admirar a situação em si. O que eu posso fazer? O que vocês acham que a gente pode fazer? Vou usar um exemplo aqui para facilitar. Eu vejo alguém humilhando outra pessoa. Aí o meu ser já se fecha. A gente não vai gostar disso. A gente não quer isso pra gente. Não é bom mesmo ver os outros humilhando. Aí eu olho de novo para aquela situação, aquilo me incomoda e eu detecto. Isso me incomoda porque realmente humilhar as pessoas não é bom, não quero isso para minha vida. Mas o que eu posso fazer de bom no meu subconsciente sobre aquilo? Começar a imaginar o contrário daquilo. Como seria aquela pessoa despertando a consciência e parando com aquilo? Como seria aquela outra pessoa se amando e não atraindo mais aquela situação para ela? Como seria o mundo sem aquilo? Como seriam as pessoas se amando? E aí começar a encher a minha mente de visualizações de amor, de benefícios, de bondade, não é? De diálogos amorosos. E aí
você vai entrar numa energia diferente que inclusive vai te dar condições para ajudar aquelas pessoas, se for o caso. Então é isso, não é impressionar o subconsciente com coisas boas, é admirar tudo que for admirável, tudo que for admirável, admirar. E as coisas que não forem admiráveis, visualizá-las diferente. Não é visualizar assim, fingindo que elas não existem, mas é visualizar o mundo mudando, visualizar as pessoas mudando, visualizar o amor reinando e sentindo isso com toda a força. A gente continua aí na nossa caminhada de como funciona a nossa mente, já com essas sacadas. Bom dia, Mércia, Kátia, Cris, Elielson, que está aqui com a gente. Então a gente tem tido aí mais consciência da nossa consciência e aprendendo a tomar consciência do nosso subconsciente. E nós vamos começar a lembrar mais vezes aqui no Despertar Consciente do sentir. Nós vamos começar a treinar muito o sentir. Sentir as coisas. E vamos lá. Como é que funciona a nossa mente? Capítulo 10 de como usar as leis da mente, do Joseph Murphy. O que é o livro da vida que nós vimos ontem, segundo o autor, e que fez muito sentido para mim. O livro da vida é o nosso subconsciente e nós estamos sempre escrevendo alguma coisa nele a respeito do que pensamos e imaginamos. Nós vimos isso aqui ontem. Tem uma história na Bíblia muito, muito joia, que é de Abraão, quando ele saiu de Ur, na Caldeia. E eu gostei muito aqui do autor falando que... E ele usa a Bíblia para mostrar para gente o quanto o significado das coisas são importantes. Por isso, nós precisamos, para ter uma boa comunicação com nós mesmos e uns com os outros, entender o significado do que está sendo conversado para a pessoa. Porque às vezes a gente está falando da mesma... A gente está usando os mesmos nomes, falando de coisas diferentes. Ou nós estamos usando nomes diferentes e falando da mesma coisa. E o nosso diálogo não alinha, nossa conversa não alinha, parece que está cheia de ruídos, não sintoniza. Porque a gente não para primeiro para compreender o que significa aquilo para você, o que significa aquilo para mim. Aí entra num acordo antes dos significados. E aí depois vai trocar ideia sobre aquilo. Olha, evitaria muitos problemas. Porque é isso. Quando a nossa consciência com o nosso subconsciente se alinha, tudo fica mais fácil. Do mesmo jeito que nos relacionamentos, nos casamentos, nas amizades, numa palestra. Veja que os bons comunicadores, para conseguir comunicar, a gente fica encantado quando a gente entende o que a pessoa quer falar. E geralmente o bom comunicador, ele explica bem explicado, ele usa uma metáfora boa, ele usa um exemplo bom, não é? Ele para um pouco e pergunta, ele conecta emocionalmente com a gente, faz uma leitura ali da alma da gente. E aí, quando você for conversar com você, faz isso. Presta atenção no significado da coisa para a sua consciência e para o seu subconsciente. Tem coisa que a gente decora com a consciência, porque todo mundo fala, porque eu estou aqui vivendo. Mas lá no nosso subconsciente, a mesma situação tem outro significado por causa de uma experiência que a gente viveu. Tem um calo lá, acionou um gatilho que me deu outro significado para a situação. Então, de repente, a pessoa só buzinou lá na rua para mim e a pessoa buzinou para falar que o meu pneu de trás está murcho. Mas faz de conta que eu tenho um trauma com trânsito, com buzina, com briga, com grito, sei lá, com gente me chamando a atenção. Sou muito desconfiada, acho que qualquer coisa já está brigando comigo. Aí a pessoa buzina para avisar que o meu pneu de trás está furado. Aí eu baixo o vidro, xingo, faço gestos obscenos, fico nervosa,
dou uma fechada na pessoa. Só um exemplo de comunicação não verbal no trânsito. Acontece muito isso. Porque a gente não para sentir o ambiente, a gente nem pensa que pode ter outro significado, já pensa logo no pior, não é? Então, cuidar dos relacionamentos harmônicos, externos e internos, na mente da gente, tá? Aí ele conta a história de Abraão, que Abraão saiu de Ur da Caldeia para ir fazer uma grande missão, para ir para a Terra Prometida. E aí ele explica o que significava Ur. Ur significa feitiçaria, magia negra, adoração de estrelas, de ídolos e coisas desse nível. O que é o problema? É só assim. Nós podemos, devemos, temos toda a liberdade, faz bem, nos ajuda a conectar com a gente mesmo, com Deus. Nós admirarmos, honrarmos toda a natureza. Tudo, tudo, tudo. Sabe quando que a coisa começa a ficar problemática e que as pessoas começam a adoecer, empobrecer, inclusive? Quando começa a adorar a criatura no lugar do Criador, quando a gente começa a ficar cheio de superstição, colocar nossa fé em coisas. Agora, quando nós usamos as coisas para termos fé, é diferente. Inclusive, eu tenho descoberto que é super saudável, que os rituais são maravilhosos. Muita gente com medo de se afastar de Deus, inclusive nessa muita gente estava eu, né? Com medo de afastar de Deus, com medo de desonrar a Deus, com medo de... com tantos medos, né? Afasta-se dos rituais. Gente, e longe dos rituais nós nos desconectamos tanto. A Bíblia é cheia de rituais. Os rituais, eles existem para fortalecer nossa fé, para nos fazer ficar quentinhos, para nos fazer nos sentir conectados, porque nós somos parte da natureza, gente. A gente está falando isso aqui todo dia. Por que a água serve para representar tanta coisa em nós? Por que a água serve para representar uma essência de Deus? O fogo também serve, o firmamento, as luas, as estrelas, o sol, as montanhas, o vento, né? Os livros sagrados, a Bíblia e todos os livros antigos, eles usam muito a natureza como para exemplificar o poder de Deus, para exemplificar o amor de Deus, para exemplificar o poder, a grandeza. Não é lindo isso? Então, quando nós admiramos as coisas, quando nós nos unimos, já me perguntaram, né? Luciane, como que essas rodas de fogo que você faz? É adoração ao fogo? Eu falo, não, é admiração ao fogo, à natureza, às estrelas, ao céu, à lua. E aí eu gostei dessa explicação que o meu coração encontrou. É assim, a gente se junta ao fogo, a gente se junta ao vento, a gente se junta às águas, né? Nossa, as águas correntes, são coisa linda, as cachoeiras. A gente se junta à natureza para adorar, para louvar, para agradecer a Deus. É a nossa gratidão ganhando proporções maiores. E isso vai fazendo o que com a gente? Vai tirando a gente do subconsciente doente, vai tirando a gente de Ur dos Caldeus, lá de onde Abraão saiu. Vamos pensar tudo na mente. Tá tão gostoso ver a vida assim? Olha, eu não penso mais em inimigos pensando em pessoas. Aí eu já penso logo, quais são os pensamentos que estão me afastando da minha essência? Esses são os inimigos. Então, a Bíblia diz para a gente amar os inimigos, perdoar os inimigos. Então, não vou brigar comigo mesma, não vou rejeitar os... Aí eu vou prestar atenção nos meus pensamentos, agradecer, né, com amor.
dispensá-los porque eu vou trocar por pensamentos de paz, de bondade, de amor, de beleza, de grandeza, de abundância, de prosperidade. Não é isso que nós estamos fazendo, todos nós aqui? Trocando os nossos pensamentos, curando os nossos pensamentos. Quando a Bíblia diz assim, que Jesus veio para os doentes, que Jesus veio para curar os enfermos, para salvar os aflitos, para libertar os cativos. Aí eu pensava em pessoas. Aí a gente fica dividindo grupos, né? Aquele grupo ali já foi salvo, aquele grupo ali já foi curado, aquele grupo ali já foi liberto. Gente, falta luz nesse raciocínio. E aí vem agora assim o Espírito de Deus colocando luz para mim. Eu, Luciana, entendo assim. Que aí eu entendo que Cristo veio para libertar os meus pensamentos que estão em cativeiro. Para curar os meus pensamentos de doença, de pobreza, de escassez, de não merecimento. Começa a pensar assim, para você ver que virada de chave. E aí quando você conversar com a pessoa, quando você tiver a oportunidade de abençoar alguém, você não vai olhar para a pessoa como a pessoa perdida, a pessoa precisando de salvação, a pessoa precisando de libertação. Você vai entender assim, que como você, aquela pessoa tem pensamentos que precisam de luz, que precisam de amor, pensamentos que precisam de libertação, para aquela pessoa ser ainda mais feliz, mais próspera, mais livre. E quando eu digo livre, mais livre para ser a essência dela, porque a essência de todo mundo, de todo ser humano, sem exceção, a essência é boa, é de luz, porque todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não existe um ser, não tem uma bactéria, não tem uma célulazinha, por mais microscópica que ela seja, não existe nada que não saiu de Deus e não vai voltar para Deus. Então, Deus é o todo, é tudo. Se eu descartar alguém, se eu descartar alguma coisa, eu estou negando Deus. Então, tá entendendo isso? Quando você vai entendendo isso, você vai entender o seu valor, a sua importância. Tudo tem valor, inclusive você. E aí, você vai para esse lugar de força, sabe? No campo mesmo, o campo que nós temos falado tanto, morfológico, o campo gravitacional, o campo energético, o campo de ondas. Olha que coisa linda. Você quando vai para o seu lugar, e qual é o seu lugar? O seu lugar de imagem e semelhança de Deus. Quando você toma essa consciência, quando você aceita isso, o que é tomar? A gente vê nas constelações familiares, tomar meu pai, tomar minha mãe, tomar meus ancestrais, tomar minha história, aceitar, ó. Engolir, ó, tomar. Quando você toma o seu lugar de eu sou, de imagem e semelhança de Deus. Gente, que coisa linda. Quando você toma esse lugar, você vai para um lugar de força no campo, de potência, de amor. Isso eu tô prometendo para vocês. A gente vai acalmando, vai dando vontade de sorrir mais para as pessoas. Sabe, você não precisa esforçar. Ou vem um silêncio amoroso, ou vem palavras de fé, de ânimo, de esperança. A gente vai acalmando.
Porque a gente sai de Ur na Caldeia, a gente sai dos pensamentos de pequenez, sabe, das magias para defesa. Porque não precisa mais ficar se defendendo. As magias agora vão ser magias de amor, magias de bondade. As magias / milagres vão ser as mágicas de prosperidade, de abundância, de paz, de comunhão, de amizade. É muito gostoso. Então isso tá na cabeça, sabe? Ur da Caldeia, esse lugar que precisa ter muita tensão, muita preocupação, muito medo do escuro, muito medo da sombra, muito medo do diabo, muito medo da maldade, muito medo do que mais? Me ajuda aí. Então, assim, esse lugar tá dentro da cabeça, mas dentro da cabeça também tá a Palestina, a terra prometida, o lugar de paz, o lugar de segurança, o esconderijo do Altíssimo, a força do Altíssimo, aquele lugar onde 1000 caem à sua direita e 10.000 à sua esquerda e você não é atingido. Não é 1000 pessoas que caem à sua direita e 10.000 pessoas que caem à sua esquerda, não, gente. 1000 pensamentos de morte, de peste, de doença, de praga. Vem aqui para você e cai, pá, cai. Aí vem 10.000 pensamentos de raiva, de mágoa, de ódio, de tudo, pá, cai à sua esquerda. Olha que legal. E você não é atingido. O que significa isso? A sua essência não é atingida. Qual a minha essência, Luciana? A minha fé de quem eu sou em Deus, de quem o meu semelhante é. Então, quando vinha aquele pensamento assim, aquela pessoa não presta, aquela pessoa quer passar as pernas em você, aquela pessoa quer te dar o cano, aquela pessoa vai te trair, aquela pessoa isso, aquela pessoa isso. Aí você olha assim, e isso não te afeta mais. Pá, cai. Você olha assim e fala, aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus como eu. Aquela pessoa é um espelho para mim. Aquela pessoa faz parte do caminho para me fazer crescer. Aquela pessoa tem toda a potência e todo o poder quando ela estiver no lugar certo dela, no campo, para prosperar, para render, para ser maravilhosa. Você começa a imaginar, sabe? Começa a imaginar o ladrão deixando de ser ladrão. Começa a imaginar o estuprador deixando de ser estuprador. Começa a imaginar, o que mais? O político corrupto deixando de ser político corrupto. Vamos criar uma egrégora. Vamos... Gente, antes do poder do voto, nós temos o poder do pensamento. O poder da cocriação. Vamos cocriar homens e mulheres de bem, cuidando dos interesses das cidades, dos estados, do país. Eu acredito nessas coisas. Eu preciso acreditar nessas coisas se eu estou acreditando numa cocriação individual, particular aqui. Se eu estou acreditando numa cocriação olhando para vocês. Eu imagino vocês, né? Aqui no Despertar Consciente, durante o dia eu lembro. E eu imagino tanta coisa maravilhosa para vocês, na vida de vocês, acontecendo com vocês. Eu sei que vocês estão imaginando coisas maravilhosas para mim também. E aí isso começa a crescer, a gente imagina coisas maravilhosas para os nossos filhos, para os nossos esposos, esposas, amigos, colegas de trabalho, chefes, subordinados. Quando a gente vê, a gente está imaginando coisa maravilhosa para o moço que vai à rua, para o pessoal que passa coletando o lixo. A gente começa a imaginar coisa maravilhosa para todo mundo. Por que não para os políticos? E aí nós saímos de Ur do Caldeu e fomos para a Palestina, para a Terra Prometida. Entendeu o poder que tem na sua mente? Esse autor vai falando aqui, todos nós somos filhos desse Deus único. Nós podemos nos dar um nome novo. E ele vai contando várias histórias de homens lá da Bíblia que ganhou um nome novo quando mudou de perspectiva de vida, não é? Então eu era Luciane a Medrosa. Agora eu me chamo
Luciane, a amorosa. Porque quando eu tenho amor, eu tenho coragem. Eu até colocaria Luciane, a corajosa. Mas o nome que eu quero para mim, que eu adentrei, é Luciane, a amorosa. E no amor não há medo, não é? Qual o seu novo nome? Qual era o nome que você tinha? Hein? Dê um novo nome para você. Publique hoje. Vamos brincar lá nas redes sociais, né? De Luciane a Medrosa para Luciane a Amorosa. Qual é o seu novo nome? Pensa no novo nome para você. Faz uma carteirinha com o seu novo nome. Impressiona o seu cérebro com o seu novo nome. Você foi chamado de quê? O que falaram para você que impressionou? Né? Eu fiquei muito tempo impressionada com Luciane a desorganizada, Luciane a medrosa, Luciane não começa o que termina, Luciane não confiável. Tinha uns nomes assim. Não tem problema. Tinha. Mudou. Agora é com Luciane a amorosa, Luciane a confiável, Luciane persistente, perseverante, Luciane a sábia, Luciane amiga, Luciane filha do Deus Altíssimo. Qual o nome que você recebe agora? Se vocês quiserem escrevendo os nomes de vocês aí, né? Então, o nosso exercício é esse, gente. Admirar, pensar o que é bom. Sair da terra de Ur dos Caldeus para a terra prometida. Amar e servir a Deus. E lembrar que Deus não está lá. Deus está aqui. Está muito forte esses dias. Ontem à noite, já me preparando para dormir, isso vindo, eu deitada depois, isso vindo muito forte. Deus não está lá. Deus está aqui. Deus está aí. Agora, respira fundo. Respira fundo aí e sente. Sente Deus aí contigo. Misturado em você. Nas suas células, correndo no seu sangue. Sente Deus. Sente Deus. Eu sinto uma presença, sempre que eu falo disso. Tem uma silhueta que eu sempre vejo. Uma luz muito forte. É em mim. É como se fosse uma silhueta em mim. Ó, eu vejo isso. Essa luz. Essa energia forte, universal, cósmica, com um nome que a gente nem sabe falar. Nem foi inventado um nome mesmo para Deus. A gente usa esse tanto de nome. Mas sente aí essa energia, essa força. Esse eu sou. Sente o eu sou. E repete comigo agora, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu te louvo, eu sou, eu te adoro, eu sou, eu te tomo. Eu sou, eu me rendo, eu sou, eu aceito, eu me aceito, eu te aceito. Oh, grande Deus, tu és e eu sou e tu és. Vai repetindo isso. Eu sou porque tu és. E tu quisestes que eu fosse, por isso eu sou. Vai repetindo esse trocadilho de palavras até você sentir que você é. Ou fica quietinho em silêncio. E sente. Sente o eu sou. E repete assim. Aquele que me trouxe até aqui
certamente me mostrará o resto do caminho. Aquele que me trouxe até aqui, certamente me mostrará o resto do caminho. Deus, eu sou, está em mim. E assim, eu sou. E conforme eu ando, conforme eu me movo, conforme eu vivo, o caminho vai se abrindo e se revelando à minha frente. E assim eu sei e saberei tudo o que preciso fazer. E farei, e sou e serei bem-sucedido. Amém. No nome de Jesus. Que joia. Olha o nome da Kátia, gente. Kátia, a mansa de coração. Que nome lindo, Kátia. Kátia, a mansa de coração. Mércia se deu um novo nome hoje, viu? Cris, Elielson. Vamos nos dando nomes, novos nomes. O nome verdadeiro. Novo nome que é o velho nome. O antigo nome. Um grande beijo, um abraço apertado para vocês. Até amanhã, 5 da manhã. Com a permissão do Senhor, né? Do nosso Deus. Com a permissão dessa unidade entre a nossa consciência e o nosso subconsciente. Grande beijo, a paz do Senhor. E até amanhã, gente.